Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos hoje a nossa leitura bíblica, a nossa jornada, a nossa reflexão na Palavra de Deus, no capítulo 37 do livro de Êxodo. Bezalel fez a arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-se de ouro puro por dentro e por fora e fez ao redor uma moldura de ouro. Fundiu 4 argolas de ouro que fixou sobre os 4 pés da arca, 2 argolas de um lado e 2 de outro. Depois aparelhou varas de madeira de acácia e se revestiu de ouro. E colocou-as nas argolas laterais da arca para que pudesse ser transportada. Fez a tampa da arca, o propiciatório, também de ouro puro, 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura. Confeccionou também 2 querubins de ouro puro, de ouro batido, os fez nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim numa extremidade e o outro na extremidade oposta, ele os fez formando um só conjunto com o propiciatório e ambos os lados dele. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam de frente um para o outro, com o rosto voltado em direção ao propiciatório. Fez também a mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a com ouro puro, fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também ao seu redor uma borda com uma largura de 4 dedos de uma moldura de ouro para essa borda. Fundiu para a mesa as 4 argolas de ouro e colocou-as nos 4 cantos formados pelos 4 pés. As argolas foram fixadas próximas da borda, a fim de sustentar as varas utilizadas no transporte da mesa. Fez as varas de madeira de acácia e revestiu-as de ouro para carregar a mesa. Fez também acessórios que deviam estar sobre a mesa, seus pratos, seus recipientes para o incenso, as tigelas, as bacias onde se derramam as ofertas de bebidas, que são as libações, todos de ouro puro. De ouro puro fez também o candelabro. De ouro batido o confeccionou. Seu pedestal, sua haste, seus cálices, as figuras de botões e flores formavam uma só peça de arte com ele. 6 braços saíram do seu lado, de um lado e 3 de outro. 3 de um lado e 3 de outro. 3 cálices em forma de flor de amêndoas em um braço, um botão, uma flor, e 3 cálices em forma de flor de amêndoas no outro braço com o botão e a flor. Assim, para os 6 braços que saíam do candelabro. No candelabro havia a figura dos 4 cálices em forma de flor de amêndoas com seus botões e flores. Um botão debaixo dos 2 primeiros braços que saíam do candelabro, outro debaixo dos outros 2 debaixo dos 2 últimos que também saíam do candelabro. E dessa forma para os 6 braços que saíam do candelabro. Os botões e os braços formavam uma só peça de arte com ele e um único bloco de ouro puro batido. Fez também suas lâmpadas, em números de 7, seus cortadores de pavio e seus apagadores eram de puro ouro. Com 35 quilos de ouro puro fez o candelabro. Com seus enfeites e todas as demais peças que o acompanhavam. Fez também o altar dos perfumes de madeira de acácia com formato quadrado e medindo 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas em forma de chifre formavam com ele uma peça só de arte. De ouro puro revestiu a parte superior, todos os lados e as pontas, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Debaixo dessa moldura ele fez 2 argolas de ouro e em cada um dos lados, em ambos os lados, para sustentar as varas que eram usadas para ser carregado.
Utilizou madeira de acácia para fazer as varas e revestiu de ouro. E preparou o óleo sagrado para as funções e o incenso especial e aromático, obra de perfumista. Queridos, Deus tirou o povo do Egito e levou para o deserto com o objetivo de revelar os seus planos e todas as suas verdades para o povo escolhido. Ele queria revelar tudo sobre o seu reino e ainda mandou Moisés escrever tudinho, para que toda a verdade pudesse chegar até nós. Infelizmente, muitas pessoas se denominam cristãs, mas passam a vida inteira se deleitando nos prazeres mundanos, sem perceber que passam a vida afogados num mar de ilusão e de decepções. São escravas do trabalho, do pecado, do dinheiro, dos vícios, das vaidades. Conforme diz as Escrituras, elas têm nome de vivo, mas estão mortas. Mas a boa notícia é que Deus se manifesta e interage para libertar estas pessoas, principalmente essas pessoas. Os israelitas, eles mostraram um coração disposto a cooperar para a construção do santuário e até se envolveram na construção do projeto, sem imaginar que, enquanto eles construíam, estavam trabalhando no projeto de Deus para alcançar o mundo. Que coisa linda! Tudo no santuário, na mobília, fala de redenção. É Deus libertando o povo da escravidão do pecado e levando para um encontro com Ele através da sua palavra. Dos versículos aqui 1 a 5, os construtores fizeram a arca, bem do jeitinho que Deus apresentou no capítulo 25. E todo o trabalho desse capítulo está baseado nas instruções dadas por Deus no capítulo 25, lembram? Volta lá se você tiver dúvida. E todo o trabalho desse capítulo está baseado nas instruções dadas por Deus lá no capítulo 25 e também no capítulo 30, né? Aí nos versículos, a partir do versículo 6 até o versículo 9, foi feito o propiciatório, conforme Deus instruiu também no capítulo 25. Depois, nos versículos 10, dos versículos 10 até o 16, foi feita a mesa, conforme Deus apresentou também no capítulo 25. Depois, segue ali, né, a partir do 17 até o 24, daí foi feito o candelabro do jeito que Deus apresentou também no capítulo 25. Depois, nos versículos 25... Nos versículos 25 até o 28, o altar de incenso foi feito também, conforme Deus apresentou no capítulo 25. Depois, a partir ali do 25 até o 28, foi... a partir do versículo 25 a 28 foi o altar de incenso, né? E no versículo 29 foi o óleo da unção, que também foi feito conforme Deus ordenou. Deus apresentou também lá no capítulo 30. Nós precisamos atentar para não procurar significados ocultos em cada móvel, tecido, cor. Não tem significado oculto nenhum. Nós temos que dizer só o que Deus disse. Não podemos dizer nada do que Deus não disse. E esse livro tem que ser interpretado junto com os outros livros da Bíblia, né? Nós não podemos nos deter num livro só, não podemos, assim como não podemos nos deter num versículo só, né? Ou num capítulo só. Nós precisamos conhecer de verdade as Escrituras para saber o que Deus estava dizendo. E
volto a dizer que não existe nenhum significado oculto, então não procure, não diga nada do que Deus não disse, é muito perigoso. Esse capítulo traz o verbo fazer no pretérito perfeito do indicativo. Ele traz, ele quer dizer fez, né? O verbo fazer, que é no pretérito perfeito do indicativo, que na verdade é fez. Quase 25 vezes é usado nesse capítulo. Quando se refere a Bezalel, que foi, para Deus, foi o seu mestre de obras, o escultor, o artesão, o construtor do santuário, e foi também o construtor da Arca da Aliança, que é móvel, aliás, que é móvel, todo santuário é móvel, né? Aquele ali, o terrestre, que é o móvel mais sagrado do santuário. Foi o próprio Deus quem capacitou Bezalel para fazer as importantes obras do santuário. E o que Deus fez com ele, ele ainda faz hoje, queridos, com todos, sem exceção, com todos aqueles que de verdade se apresentam ao seu grande e soberano exército, com o único e real desejo de servir a esse Deus, de servir ao reino de Deus, e só precisa estar disposto a deixar esse mundo de pecado para trás. E você está? Pense nisso, queridos. Deus abençoe, nos guarde, perdoe os nossos pecados, nos livre do mal e faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós e tenha misericórdia de todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo em nome de Jesus. Amém.